Oi, gente. Eu vim gravar um vídeo resposta para Meninice Aguda, do canal Meninice Aguda. Ela me deixou um comentário perguntando se eu indicava a agência STB no Brasil. Sim, eu indico a agência STB no Brasil. Basicamente, eles. Então vamos lá, resumindo, né? Como é? Pelo processo de au pair, basicamente a agência no Brasil, eu diria que ela soma em 30% do programa de au pair. Porque, na verdade, quem vale mesmo é quem vai te representar aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, no caso da STB, é a Au Pair Care. Vamos por partes, né? Eu indico a STB no Brasil? Sim. Tem meninas, estudantes que vieram para cá e não tiveram boas experiências com a STB no Brasil. Eu tive uma experiência muito boa com a STB, mas basicamente eu vejo também que foram as portas abertas que Deus preparou para mim também. Mas basicamente foi assim, eu lembro que, eu acho que eu já falei no primeiro vídeo que eu postei nesse canal muito tempo atrás, que eu decidi, eu já conhecia muito sobre o programa, estava certa do que eu queria, não tinha dúvida nenhuma, eu só queria ir. E eu queria rápida, né? Então eu apliquei, fiz uma entrevista do inglês em abril e em junho eu já tive o meu match. Então foi super rápido o meu processo. E. Deixa eu ver. E eu me lembro que, na verdade, eu não tinha uma opção de agência, eu nunca tive uma paixão assim por ou por outra. Eu, na verdade, sempre pensei em vir pela Cultural Care, mas daí eu vi que eu por morar em Rondônia, eu ficava um pouco afastado dos escritórios das outras agências. E eu me lembro que eu tive uma viagem para Belo Horizonte, e aí nesse tempo eu já estava com muita vontade de vir ser au pair, e eu lembro que eu procurei e vi que eles tinham um escritório na Savassi, em Belo Horizonte. E daí eu fui, eu fiz um contato primeiro por e-mail com a Camille Barros, que é a gerente da STB de Belo Horizonte. Expliquei que eu queria, fui super bem recebida, super bem atendida, marcou minha entrevista de inglês. Ali mesmo eu já passei no inglês, fiz a entrevista, passei e já paguei, e, né, o teste, paguei o valor que precisava. E dali, uma semana depois, eu já estava com a minha aplicação praticamente toda pronta. 2 semanas fiquei online e tive meu match em junho. Então foi assim, foi super rápido o processo. Eu não tenho do que reclamar, né, da agência em si no Brasil. Aí após, né, nós chegamos nos Estados Unidos, a agência que vai estar cuidando da gente, aí é a Au Pair Care. E a partir daí, a STB não te diz respeito em nada, mas não é claro que a STB, de certa forma, sempre vai ter uma parte de responsabilidade. Mas se alguma coisa acontece aqui, você não recorre à STB, você recorre ao Au Pair Care. Minha experiência com a Au Pair Care. Eu indico a Au Pair Care? Eu indico se você Eu indico assim, como que eu diria? Eu indico se você não tem muita grana e quer vir realmente por uma agência barata. Se você pode pagar mais, eu pagaria mais e viria por outra agência e tal, como a Au Pair in America, a Cultural Care. Eu viria por essas agências. Mas eu não tenho também do que falar mal da Au Pair Care. Eu acho que eu só tenho um seguinte problema pra mim, assim, que foi. Eu poderia dizer que eu não tive nenhum empecilho com a Au Pair Care aqui, mas conheço muitas meninas que tiveram. Mas, infelizmente, eu tive sim, de certa forma, um empecilho que foi com as LCCs, que são as coordenadoras de área. A minha LCC em Seattle, eu achava assim que ela pouco fazia caso de mim. Ela sempre focava muito na família. E teve um momento que eu tive um desentendimento com a minha família de Seattle. E, e nesse momento eu senti que a LCC tinha que estar do meu lado. Pela situação, ela tinha que estar do meu lado. E ela não ficou do meu lado, ela ficou do lado da host family.
E eu já tinha ouvido falar sobre a Au Pair Care nesse sentido, que as LCCs da Au Pair Care sempre ficavam do lado da família, porque é a família que paga mais dentro do programa, digamos assim. E realmente isso aconteceu comigo, né? Já eu acho que o contrário, por exemplo, que quando eu vim para Chicago, eu tive um acidente de carro e nesse momento eu vou contar mais pra frente, né, sobre o acidente. E nesse momento eu vi assim que a minha LCC não ficou do lado da família, não teve nenhuma discussão, não teve nada demais em relação ao acidente. Pelo contrário, a minha host families foram super legais em relação, super assim serenos em relação ao acidente, nunca comentaram sobre, super tranquilo. Mas a LCC ficou muito preocupada se isso poderia abalar a relação minha entre a host family. Mas acabou que não aconteceu nada. Mas ela ficou do meu lado. Eu vi que ela me defendeu. Então, houve, assim, dois extremos em relação a LCCs dentro da Au Pair Care que eu fico na dúvida se a Au Pair Care é boa ou não nesse sentido. Nos outros sentidos, que é o deslocamento do Brasil, o treinamento e as reuniões mensais, não dá para reclamar. A Au Pair Care tem uma estrutura muito boa e um reconhecimento muito bom, né, dentro dos Estados Unidos. Então, sim, eu indico a STB e indico a Au Pair Care. Mas eu acho assim, se você pode, eu me limitei ao Au Pair Care, a STB, por eu não ter outras opções. Porque por eu morar em Rondônia e não ter escritórios, eu acabei tendo que ir pro que tinha. E era isso, né? Ou era isso ou nada, porque eu também não ia viajar para, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, só para ir fazer uma entrevista, depois ter que voltar de novo para tirar visto e tudo mais. Então eu cortei custos, né? Se você tem uma situação melhor ou mora mesmo na cidade, né, numa cidade grande que tem um escritório, eu aconselho a visitar outras agências, até para você se abrir um pouco mais, né, a não vir muito naquela coisa do fechado, mundinho fechado em relação às agências. Mas as minhas experiências, como eu falei, de certa forma foram boas, então assim, eu super indico e acho que é isso, né? Deus abençoe vocês, gente, quem estiver assistindo esse vídeo. Beijo!